Por falar em coisas boas, queria dizer sobre isso que nós vamos começar a nossa conversa hoje. Sobre coisas boas. E aí eu pergunto para você, uma pergunta que eu respondo para mim também, e eu gostaria que você respondesse para você agora, nesse momento. Rapidamente, a primeira resposta que vier na sua mente: o que te trouxe aqui nessa noite? O que te trouxe aqui? E o Uber. Não é disso que eu estou falando. Por que você veio aqui no culto essa noite? O que te trouxe aqui? O que te trouxe a presença do Senhor Jesus Cristo? O que te trouxe? Qual foi o motivo? Cada um de nós tivemos um motivo. Cada um de nós tivemos um momento. Cada um de nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus. E cada um de nós continuamos a ter encontros com Jesus diariamente. Diariamente. E sabe, gente, nos nossos dias, pelo menos para mim, a sensação que eu tenho, eu não sei se é a mesma de vocês, mas a sensação que eu, Vinícius, tenho, que na minha vida, eu estou dizendo que é uma declaração pessoal agora, pode não ser a realidade de vocês agora, dependendo do momento em que você está passando, mas eu digo com toda certeza, na minha vida, esse é o momento de vida em que a minha fé foi mais testada. E talvez nós estejamos vivendo dias propícios a isso. A nossa fé testada. Tem uma música que a gente cantava quando a gente era novo, é assim, cada vez que a minha fé é provada, vai vir, o Vi gosta, né? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Olha que letra. Minhas provações não são maiores. Não, vamos repetir essa frase, olha essa frase. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Nossa, a gente cantava essa música, a gente cantava, dava vontade de rasgar a camisa assim, Aparecia o super-homem, assim, agora eu vou rompendo em fé. Porque tudo vai dar certo agora. Porque agora as coisas vão se resolver. Porque se diante de mim Deus não abrir o mar, Ele vai me fazer andar por sobre as águas. Isso virou até como é que eu posso dizer, um jargão? Isso virou até um jargão, assim, de alguns irmãos. Se Ele não te fizer, se Ele não abrir o mar, Ele vai te fazer andar sobre as águas. Coisa. E sabe, gente, eu não estou menosprezando essas palavras. Parece que nós, conforme a nossa vida vai passando, nós deixamos de acreditar nisso. Parece que a gente fica descrente no Deus Todo-Poderoso que nós cremos. Parece que quando nós oramos a Deus e entregamos alguma coisa nas mãos dEle, parece que nós estamos entregando duvidando. Parece que nós oramos, entregamos a Deus alguma coisa, mas assim, Senhor, eu sei que é muito difícil mesmo. Mas se tem alguém que pode fazer, Senhor, mas eu sei que é difícil, aquele coração ali, difícil, Senhor. Ali é difícil transformar, mas está na tua mão, Senhor. Mas ali, aquela doença ali, difícil, Senhor. Aquela situação. Por que a gente não tem confiança mais? Por que nós deixamos de acreditar no poder de Deus? De uma forma geral. Por que nós confiamos desconfiando?
Existem dois lados dessa moeda. E eu quero conversar com vocês a respeito desses dois lados agora. O primeiro lado dessa moeda é que nós cremos num Deus que é todo-poderoso. Todo-poderoso. Ele não apenas pode fazer qualquer coisa, Ele criou todas as coisas. Todas as leis que nós imaginamos que são impossíveis, foi Ele que as criou. O seu corpo transformado é a maior prova de que não há leis que segurem o poder de Deus. Eu quero abrir com vocês, Atos capítulo 12, por uma época nós passamos, uns 2 anos atrás, né, Rafa? Nós passamos por todo o livro de Atos, mas eu acredito que assim, 70%, 80% do público mudou da plateia. Então, enfim, a gente vai tirar algumas lições desse capítulo 12 de Atos. Eu vou contextualizar vocês antes da nossa leitura. A Judeia passava por uma perseguição terrível por Herodes. Os cristãos eram perseguidos, torturados e mortos. Eram presos, eram expostos. Os judeus adoravam ver os cristãos expostos e mortos e sofrendo. E era isso que estava acontecendo. E aí Herodes prendeu alguns dos discípulos. E aí versículo 1 diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Até aqui por enquanto. Este é o cenário. Pedro preso por Herodes, e ele está aguardando somente passar os dias da festa dos pães, porque não cabia uma execução pública assim durante as festas, né? Então Herodes estava esperando terminar esses dias, para que também o ibope não fosse dividido com a festa, e ele tivesse o ibope que ele queria ali, justamente por ter um cristão como Pedro sendo morto publicamente. E aí ele prendeu Pedro, e já sabendo da primeira vez, foi a segunda vez que Pedro está preso aqui nesse livro, e da primeira vez um anjo invadiu a cadeia e soltou Pedro, abriu as portas, chamou ele para fora e tirou ele da prisão, ele e os outros discípulos que estavam com ele. E agora Herodes mandou prender de novo Pedro, e agora ele coloca uma escolta enorme, tem 4 vezes 4, tem um monte de soldado, um soldado para cada algema de Pedro, um soldado para cada porta, um soldado para cada chave, um monte de gente. Mas só nem anjo, não quero saber de anjo aqui, não vai tirar nada, não vai acontecer. Pedro vai ser executado depois da festa dos pães. Essa era a proposta de Herodes. E aí nós temos uma igreja que está orando intensamente por conta da perseguição, orando intensamente pela vida de Pedro. Agora, eu queria saber se fosse a nossa igreja orando pela vida de Pedro, sabendo que ele está preso e que daqui 3, 4 dias ele vai ser executado, e o tanto de guardas que tem na frente de Pedro, e o tanto de cadeias que tem na frente de Pedro. Com que intensidade? Vamos dizer que a gente não sabe do primeiro anjo, vai. Vamos dizer, porque nos nossos dias isso não é tão comum aqui agora. Com que intensidade seria a nossa oração? Sabendo com quantos cristãos que eram presos e mortos, como seria a nossa oração? Seria uma oração de misericórdia? Seria uma oração de quem realmente acredita que as coisas podem mudar? Uma oração de quem acredita no Deus poderoso que pode fazer qualquer coisa, que se não abrir o mar, ele vai fazer Pedro andar sobre as águas de novo.
Não existia nenhum indício de que Pedro pudesse sair daquela prisão. Não existia. E ainda assim a igreja reunida orava intensamente. Orava intensamente. Eu sinto falta de um PG, por exemplo, como foi de quarta-feira, em que a gente tinha quase metade da igreja em oração. Eu sinto falta de ver a nossa igreja realmente em oração por um propósito. Qualquer que seja ele. Como igreja, como corpo unido, orando. Nós temos pequenos momentos durante o culto, mas confesso que eu sinto falta. Podia ser mais. E individualmente, meu querido, quando foi que você determinou, não determinar de mandar, mas colocou alguma coisa na presença do Senhor com fé, confiando que Ele realmente é poderoso? Ou será que você está orando desconfiando também? Podia não dar certo para Pedro. Podia não dar certo. E se você perguntasse para os irmãos, mas como é? Gente, ele está preso, ele vai ser executado daqui 3, 4 dias. O que vocês querem que a gente faça? Como é que vai tirar? Como é que isso não vai acontecer? Não sei. Nós estamos orando. Estamos orando ao Deus Todo-Poderoso. Que tamanho que é a sua fé diante do Deus Todo-Poderoso? Porque um desavisado podia chegar naquela igreja em oração e dizer assim, pode parar, gente. Isso não vai virar nada. Quantos e quantos estão sendo mortos? Isso não vai virar nada essa oração. É melhor ir embora, todo mundo ir embora, porque vai que pega vocês aqui, amanhã é cada um de vocês. Porque a perseguição, porque a perseguição, porque a perseguição. Mas eles estavam juntos, orando. Para quem não sabe o final dessa história, dá uma olhada no versículo 6. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Olha só, um soldado de cada lado de Pedro, amarrado. Daqui você não sai, Pedro. Não tem anjo para te tirar daqui dessa vez. Capítulo 5, o anjo já veio te buscar. Agora já está no 12. Não tem anjo que vai vir te buscar. E olha lá. Entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu quem? Um anjo do Senhor. E uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E partindo e saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real ou que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. E aí Pedro foi até a casa onde os irmãos estavam reunidos. Ele foi mais uma vez milagrosamente salvo pelo anjo. Precisava do anjo ir lá chamar Pedro? Não precisava. Deus tem inúmeras coisas que Deus podia ter feito. Essa foi a forma como ele decidiu que ele resolveria o problema de Pedro. Da mesma forma, nós temos mania de dizer para o Senhor o que nós queremos, e às vezes nós até dizemos como é que Ele tem que fazer para a coisa acontecer. E que linda imagem do reencontro de Pedro com a igreja. Quando a igreja orava e pedia,
por Pedro. E Pedro apareceu. E Pedro foi milagrosamente liberto. Que linda imagem. Sabe, a gente lê esse tipo de texto, a gente pensa assim, nossa, como os irmãos do passado eram felizes, porque Deus realmente operava milagres entre eles. Como os irmãos do passado eram felizes, porque eles percebiam realmente o poder de Deus. O que mudou? Ora as bolas, senão o tamanho da nossa fé. O que mudou? Mudou o poder de Deus? Mudou Deus? Por que a nossa percepção de Deus é tão ínfima? Por que nós lemos esse tipo de texto e vemos que um anjo foi buscar Pedro no meio da prisão, e o anjo abriu as cadeias, e o anjo levou Pedro para fora, e nós lemos isso, e quando nós apresentamos os nossos motivos diante do Senhor, nós não temos a mesma crença. Ah, porque os jovens estão difíceis, essa igreja não cresce. Aquele evangelismo não sai, as pessoas não vão se converter, aquele coração é duro demais, aquela pessoa é ruim demais para se converter, para conhecer o Senhor. Por que é que nós lemos textos assim e hoje nós não vemos essas coisas mais? Porque a nossa percepção do Todo-Poderoso está tão baixa. Eu comecei perguntando o que te trouxe aqui, os motivos pelos quais te trouxeram aqui. O maior deles é a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas se nós pudéssemos fazer uma reunião de oração agora, qual seria o seu pedido colocado diante do Senhor? Não precisa responder. Qual seria o seu pedido? Não pedidos egoístas, mas motivos sinceros, que realmente incomodam, que realmente destroem o seu dia, destroem a sua semana. Pedidos que você percebe que atrapalham a sua... Você pensa que atrapalha a sua comunhão com Deus. A gente vai falar sobre isso. O que é que te tira o seu sono e você não consegue depositar aos pés de Cristo? Porque você não tem confiança suficiente para crer que o poder dele é suficiente para mudar a situação. Qual é esse pedido? Você tem um assim? Você tem um motivo assim? Você crê no Todo-Poderoso? Você crê que Ele é o único que pode resolver tal situação? Crê ou não crê? Nós respondemos desconfiando. Nós respondemos desconfiando. Eu gostaria que você apresentasse isso diante do Senhor. Com fé. Com fé. De que Ele é todo poderoso para resolver essa sua situação. Agora, impressionante como o nosso coração é pecador, é incrédulo. Incrédulo. Porque mesmo vendo tantas e tantas vitórias que o Senhor Deus deu ao seu povo, em todas as épocas, ainda assim, quando envolvem as nossas vidas, muitas vezes nós não cremos que elas podem acontecer. Impressionante como nosso coração é incrédulo. Agora é impressionante como nosso coração é egoísta. Egoísta. Sabe por quê? Deus pode fazer todas as coisas? Ele pode. Ele pode resolver todas as coisas? Ele pode. Ele pode. Agora, Ele vai. Ele vai. Um dia Ele vai. Um dia Ele vai. Sabe por que muitas vezes os donos já não pertencem mais às mesmas pessoas que estiveram aqui 2 anos atrás? Porque muitas pessoas que passaram por aqui,
muitas pessoas que passam por igreja e muitas pessoas que uma vez buscaram ao Senhor, não buscaram ao Senhor Todo-Poderoso para a honra e glória e todo o poder a Ele para sempre, independente do que Ele vai fazer. Buscaram ao Senhor de forma egoísta, buscaram ao Senhor e a sua percepção da presença do Senhor seria o milagre que Ele queria. Deus é poderoso para fazer? É. Ele faz? Ele faz. Mas quem é que faz? É Ele. Quem é que determina? É Ele. Quem é que manda? É Ele. Quem é que sabe o tempo? É Ele. Quem é que determina? É Ele. É Ele. É Ele que determina. É Ele quem manda. É Ele. Porque as pessoas buscam ao Senhor Jesus como se busca a um aplicativo de celular. Você busca, você faz a pesquisa, você adquire aquilo que você quer, você fecha o aplicativo e você guarda o seu celular no seu bolso. É assim que as pessoas buscam por Jesus, para que Jesus resolva os seus problemas pessoais, para que Jesus resolva os seus problemas na sua empresa, na sua casa. Ele é poderoso para fazer, Ele é Ele que faz, mas é no tempo dEle, não no seu, não no meu. Eu quero contar para vocês uma história que está no capítulo 6 e 7 e 8 de Atos. O nome do personagem é Estevão. Estevão também tinha uma musiquinha quando era criança. Estevão, homem de Deus. Lembra dessa música? Não? Viveu pela fé, mas quem vive pela fé, bem-aventurado é. Só eu penso essa música. Você não conhece essa música, mãe? Agora eu não me lembro. Isso. É que eu ia mesmo na igreja. Eu sabia, né? Ele cantava com as crianças, Cantava com as crianças, né? A musiquinha era assim, ó. Estevão, um homem de Deus, viveu pela fé, e quem vive pela fé, bem-aventurado é, bem-aventurado é, bem-aventurado é, e quem vive pela fé, bem-aventurado é. Só que tem uma segunda parte da musiquinha. A musiquinha fala assim, ó. Estevão, um homem de Deus, morreu pela fé, mas quem morre pela fé, bem-aventurado é. Que parte esquisita dessa música. Viveu pela fé, ó, 10. Morreu pela fé, bem-aventurado é. Que música esquisita. Música esquisita. Estevão foi um dos escolhidos pelos apóstolos para liderarem algumas tarefas da igreja primitiva. E ele era um homem de Deus, um homem cujo Espírito Santo era presente na vida dele, um homem que sabia das Escrituras e debatia as Escrituras, e um homem que a sua vida testemunhava em seu favor e principalmente em favor do Senhor Jesus Cristo. E aí sabe o que aconteceu? Alguns judeus pagaram os homens da malandragem para começarem a fazer umas fofocas sobre Estevão, falando mentiras sobre ele, que ele estava blasfemando contra a palavra e blasfemando contra Deus. E isso chegou lá no Sinédrio e virou uma confusão. Estevão foi preso e começou a responder por causa disso. Estevão, o homem de Deus, que dava testemunho, cheio do Espírito Santo, respondendo por blasfemar contra a palavra e blasfemar contra Deus. Ora as bolas, respondendo por causa de uma mentira. Estevão foi preso por causa de mentira que foi contada dele. Mas que coisa, que injustiça! Eu fico imaginando assim, se fosse hoje o Estevão indo na igreja e recebendo o Evangelho, alguém diria assim para o Estevão, você é jovem, Estevão, mas Deus tem tanta coisa para fazer na sua vida, através da sua vida, Estevão, mas vai ser uma bênção, Estevão, mas tanta coisa
coisa que você vai ter, Estevão, tanta vitória, Estevão, quantas vitórias você vai ter na sua vida, toda sua vida longa, quantas felicidades, quantas alegrias você vai ter se você vier a Jesus. É assim que as pessoas falam sobre Jesus, vem alegria, vem prosperidade, é assim que Jesus é pregado hoje. Mas Estevão estava preso por conta de uma mentira. Aí você deve pensar assim, mas Deus, se ele estava preso por conta de uma mentira, uma hora Deus vai revelar que aquilo é mentira e Estevão vai ser solto de novo. A gente deve pensar assim, não foi isso que aconteceu. Sabe o que aconteceu com Estevão? Estevão, um homem de Deus, morreu pela fé, por uma mentira que contaram da vida dele. Estevão foi morto na perseguição, foi morto. Estevão não teve uma vida longa, Estevão não teve as alegrias que talvez o Evangelho prometa de forma mentirosa para você. Não o Evangelho, alguém que prometeu isso para você. Ele foi morto na perseguição. Agora, o que me impressiona no texto de Estevão, no finalzinho do capítulo 7, depois de um longo discurso que Estevão fez, escancarando a incredulidade dos judeus, depois desse longo discurso, no versículo 54 do capítulo 7, quando os judeus ficaram furiosos, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Sabe o que me impressiona nessa passagem? É que Estevão, no final da sua vida, ele poderia ter inventado um monte de mentira no seu discurso, mas ele foi corajoso. E ele creu que Deus poderia resolver a sua situação. Eu acredito que sim. Agora Deus resolveu de fato. Porque quando ele foi apedrejado, ele olha para os céus e ele vê os céus abertos. E quem é que ele vê lá em cima? Jesus. E quando fala que ele vê Jesus à direita de Deus, obviamente Jesus é a única imagem do Deus vivo. Não se vê um Senhor parecido com Deus e Jesus Cristo do lado dele. Não foi isso que Estevão viu. Estevão viu Jesus Cristo à destra, significa todo o poder, e toda a glória, e toda a honra, e toda a regência nas mãos de Jesus Cristo. O que Estevão viu foi Jesus Cristo com o seu cetro empunhado, dizendo assim: Estevão, calma, porque tudo está no meu controle. Tudo está no meu controle. Você vai ser apedrejado agora, você vai subir para cá. Tudo está no meu controle, Estevão. E ele viu os céus abertos, e ele declarou isso. E o que me impressiona nessa história é que quem escreveu essas palavras foi Lucas. Lucas não estava nesse local, nesse momento. Lucas não ouviu Estevão dizendo: vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus. Lucas não estava nesse momento. Lucas ouviu falar de alguém que estava nesse momento. Talvez tenha sido Paulo que tenha contado para Lucas. Mas o que eu quero dizer é quão marcante esse momento foi na vida daqueles que estavam em volta. Sabe, nós não sabemos a profundidade dos planos de Deus. Nós não sabemos o que Deus pode fazer através das nossas vidas, mesmo através do nosso sofrimento, na vida dos nossos irmãos e na vida dos que nos cercam. Nós não sabemos a profundidade dos seus planos.
Talvez alguém pudesse dizer naquela hora que Estevão estava sendo apedrejado, pudesse dizer assim: puxa vida, Deus não se lembrou de Estevão. Tanto se lembrou que a frase que Estevão disse ecoa entre nós até hoje. Até hoje. Até hoje. Sabe, eu não frisei na hora da leitura, mas o mesmo texto que nós lemos lá de Atos 12, falando sobre o milagre de Pedro, o milagre que tirou ele da prisão, o mesmo texto fala sobre Tiago, que foi morto ao fio da espada. Lá no primeiro versículo. E aí a igreja não orou por Tiago? Faltou fé para Tiago? O anjo esqueceu de Tiago? Isso nos reduz a pensar que nós somos nada na mão do nosso Criador. É Ele que rege todas as coisas. Então, Vinícius, não adianta orar? Adianta. Adianta. Só que quem manda é Ele. Quem manda é Ele. E aí fica uma reflexão para mim e para você. Nós apresentamos os nossos pedidos diante de Deus? Sim. Ele é poderoso para fazer? É. Mas e se Ele não fizer? E se Ele não fizer? O apóstolo Paulo, diante de Deus, quando ele apresentou a sua situação, a sua dor, o seu espinho que ele tinha na carne, o que ele ouviu do Senhor, não foi assim: ah, Paulo, você é tão bonzinho comigo, você é um moço tão bom, você viaja bastante, prega, então vou tirar esse espinhozinho daí, pronto. Não foi isso que Paulo ouviu. O que Paulo ouviu foi: a minha graça, e a minha graça, como se Jesus Cristo estivesse dizendo para mim e para você agora: querido filho amado, a minha graça te basta? Te basta? E se eu não fizer isso que você tanto me pede? E se eu não tirar essa tua dor? A minha graça te basta? Você e eu, egoístas pecadores, buscamos ao Senhor Jesus pelo que Ele pode fazer por nós? Ou pelo que Ele é? Pelo que Ele é. O apóstolo Paulo passou por uma situação parecida com a de Pedro. Ele não estava jurado de morte quando estava preso lá em Corinto, mas estava preso. E no meio da noite, deu um grande terremoto, lembra da história? Deu um grande terremoto, as cadeias se abriram. Talvez algum de nós, se estivesse no lugar dele, a gente podia se olhar e falar assim: ué, deu terremoto, as cadeias se abriram, para mim isso é sinal de Deus, vamos embora, vamos sair daqui. Mas não é sinal de Deus. A cadeia abriu, mas você está preso, você tem que estar preso. Talvez Paulo estivesse pensando assim: agora só falta o anjo aparecer. Vai, Silas, acorda aí, vê se você vê esse anjo por aí, se ele chamar a gente já vai embora, vaza daí. Mas o anjo não apareceu. Ninguém chamou ele para fora. E sabe o que ele fez? Nada. Continuou cantando. Porque ele não é um fugitivo. Ele estava preso por quê? Porque tinha feito alguma coisa errada? Não, estava preso porque era cristão. Porque tinha livrado a moça dos demônios, lá, a moça que adivinhava as coisas dos demônios. Por isso que ele estava preso. E o fato dele ter ficado transformou uma família inteira. Lembra a família do carcereiro? Mas estava preso, que coisa ruim, Paulo preso. Tá, mas coisa ruim, só que a família inteira do carcereiro foi transformada. E de repente uma igreja inteira foi alcançada através da família do carcereiro também ali em Corinto. A igreja estava começando na cidade. Nós não sabemos a amplitude do nosso sofrimento dentro do plano perfeito de Deus.
Nós não sabemos. Du, se ele não resolveu o seu problema. Beto, se ele não resolveu o seu problema. Cada um de nós aqui, ainda que ele não resolva aquilo que você acha que é tão grande, nós o invocamos para que ele resolva o nosso problema atual, ou porque ele é Deus acima de todas as coisas. Aprendemos a louvá-lo e glorificá-lo pelo que ele é e não pelo que ele faz. Agora, esse não pelo que ele faz, vírgula, eu vou acrescentar essa frase, não pelo que ele faz aqui, agora. Sabe por quê? Um dia, todos os nossos problemas, e toda a nossa ansiedade, e todo o nosso choro, vai se encerrar. Tudo vai se encerrar. Quando nós tivermos os nossos corpos transformados no Espírito, na presença do Senhor para sempre, longe da maldição que o pecado põe para nós, longe dessa maldição que destrói o nosso corpo dia a dia. Quando eu era novinho, eu não pensava que o meu corpo fosse envelhecer. Eu estou chegando perto dos 40 e eu já percebo isso. E a minha vida parece que passou tão rápido. Estou falando bobagem, pai? O meu pai, quando era novo, o meu pai falou assim, a minha, como é que ele falava? A minha, como é que é? O meu consolo é que você um dia vai ter seus filhos. Ele falava isso para mim. Sabe o que eu fazia? Eu dava de ombros e ia fazer o que eu tinha para fazer, porque parecia que estava tão longe. Pois é, hoje eu falo pro Luca isso. Porque a nossa vida passa tão rápido. Pedro fala que a nossa vida é comparada a uma neblina. Sabe aquela neblininha que você acorda às 6 da manhã? Para quem acorda às 6 da manhã, você abre a janela, tem uma neblininha. Aí você vai tomar um banho, na hora que você volta, cadê a neblina? Já tem o sol, acabou, a neblina já foi. É assim que é a nossa vida aqui. É assim que é a nossa vida aqui. Querido, para e pensa, se esse grande problema é tão grande quanto a tua questão do pecado que foi resolvida lá na cruz. Quando Cristo derramou o sangue dele para pagar o preço da nossa condenação, o seu problema é tão grande quanto isso? Um dia todos nós estaremos com os nossos corpos transformados, e a nossa vida eterna, nosso gozo eterno, e nós vamos nos encontrar com todos os nossos irmãos do passado. Deus é poderoso para resolver o meu problema e o seu. Não há dúvida sobre isso. Mas se nós ouvirmos dele, a minha graça te basta sobre esse assunto, ele continua sendo poderoso. Ele continua sendo digno de toda a honra e glória. Eu quero terminar essa reunião com vocês cantando sobre o dia em que ele realmente vai resolver todos os nossos problemas. O dia em que ele virá para nos buscar. Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. O quanto você deseja isso? O quanto você deseja isso? O quanto você vive sob essa expectativa de que o nosso Salvador vem. Maranata, vem logo Jesus. No final do livro de Apocalipse, depois de tanta revelação, e depois de revelar como vai ser os novos céus e nova terra, a conclusão e a expressão de João, quando ele está escrevendo o livro, é aquele que dá testemunho sobre essas coisas, diz, certamente venho sem demora. E aí Pedro termina escrevendo assim, amém,
Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem. Há 2000 anos atrás ele escreveu isso. O quanto você deseja a volta de Cristo. Aí sim, teremos os nossos problemas solucionados. Estaremos na presença do nosso Senhor. Com tantos e tantos que nós amamos que já se foram. Para sempre. Juntos. Na presença de Deus. Vamos cantar essa música?